Nessa apresentação, vamos mostrar a proposta desenvolvida para a matéria de ateliê de Projeto 2 e a ED 4, de um edifício multifamiliar e uma intervenção sendo a praça pública para o curso de Arquitetura e Urbanismo. O projeto foi realizado em grupo e orientado pelos professores Marco Flávio e Sérgio Procoli. Vamos defender a proposta apresentando as ideias do desenvolvimento e com imagens referentes ao projeto. A localização do edifício fica no bairro Honório Fraga, em Colatina, Espírito Santo. Ao sul, temos o principal acesso ao edifício, pela rua João Tinelli. Ao oeste, a rua projetada 47. E a leste, um acesso secundário pela rua João Tinelli. Além disso, a planta mostra a localização exata onde o edifício será construído. Nessa imagem, a planta mostra onde será realizada a proposta de intervenção da praça, situando nas proximidades do edifício, na divisa com a parte norte e leste. Essa posição possibilita maior integração com o prédio e mantém ele livre de futuras construções que possam causar algum impacto negativo na qualidade de vida dos usuários no dia a dia. A praça possui acesso pelas 3 ruas diretamente, sendo uma delas a esquina, onde fica a rua João Juliane e a rua João Tinelli, e a outra, a rua projetada 47. Agora, vamos apresentar as ideias planejadas para a proposta do edifício multifamiliar. Essa imagem é uma perspectiva do prédio, que mostra a esquina onde as principais ruas de acesso se encontram. À direita, na fachada sul, a rua João Tinelli, e à esquerda, na fachada oeste, a rua projetada 47. O edifício se encaixa em um terreno de 750 metros quadrados. Ele possui 4 pavimentos, incluindo o térreo, 4 apartamentos por andar, a partir do segundo pavimento. Sendo assim, no total, possui 12 apartamentos. A rua João Tinelli tem vista para a fachada sul, que é o principal acesso. Como indicado na primeira imagem, é onde se localiza a portaria do hall de entrada. Já a rua projetada 47 tem vista para a fachada oeste, como mostra a segunda imagem, e nela fica o acesso para a garagem do edifício. Tanto a fachada sul quanto a oeste não são cercadas pela praça, mas possuem vegetação e um dos mobiliários utilizados na praça para integrar as propostas. Esse é o programa de necessidades do prédio. O fluxograma mostra a entrada para o hall, de onde se tem acesso ao salão de festa, aos lavabos masculino e feminino, a garagem, a escada e a guarita para o porteiro. A imagem mostra a planta baixa do pavimento térreo, a entrada para o hall e a entrada para a garagem. O térreo possui uma área de 537,93 metros quadrados, e um pé direito de 3,11, sendo um pouco maior que os pavimentos superiores para dar destaque. O salão de festas é o local social do prédio e contém uma cozinha. Os dois juntos possuem uma área de 44,49 metros quadrados. A garagem possui um total de 22 vagas para carros, sendo elas 2,5 metros por 4,5 metros, e seu acesso se dá pela rua lateral esquerda, nomeada Rua Projetada 47. É também a fachada oeste. O programa de necessidades da edificação se resume em uma sala ampla de jantar, com uma sala de estar, uma cozinha, apenas uma área de serviço, um único banheiro social, uma suíte e um quarto. Todos esses cômodos foram projetados para maior conforto do cliente, tornando o ambiente compacto sem deixar a sensação de aperto ou sufocamento que normalmente se teria ao permanecer em locais fechados. O fluxograma se divide na escada, que dá acesso à entrada principal, indo direto para a sala de jantar, sendo possível acessar dela a suíte com varanda, banheiro social, o quarto com varanda, a sala de estar também posto à varanda e torna possível também a entrada para a cozinha, que dá abertura para a área de serviço. O pavimento tipo é dividido em 4 apartamentos, sendo eles espelhados, possuindo apenas sutis diferenças entre eles, sendo levado em consideração as suas fachadas. Pode ser observado que os apartamentos que estão na fachada principal da entrada ao sul
possui a varanda da suíte maior e faz acesso da varanda da sala de estar com a da suíte, o que não há nos outros dois apartamentos que se encontram na parte externa do lote, devido à sua fachada. Sendo que ambos manteve a sala de estar, a suíte, o quarto, a lavanderia com aberturas que possibilitam a entrada direta do ar. Eles também têm um espaço de área técnica de cada apartamento, onde facilita a manutenção dessa vegetação maior, deixando uma pequena abertura por trás dessas plantas. Se observa também que na divisão da varanda, onde tem o quarto e a suíte, elas são separadas por plantas, que impactam menos o visual da fachada do prédio do que se fosse uma simples parede, o que além de ajudar a embelezar, purifica o ar e ainda deixa esse espaço com uma aparência contínua da varanda. O fluxo que há dos apartamentos integra a sala de estar com a sala de jantar e uma cozinha que dá acesso à sala de jantar. Faz a circulação do imóvel com o mínimo de área possível para que possa haver melhor aproveitamento dos espaços. As varandas se tornam um grande aliado do prédio, pois permitem que se tenha iluminação e ventilação natural aos cômodos, além de protegê-los contra a radiação vinda de forma direta do sol. O edifício possui altura de 15,3 metros e pé direito de 2,69 metros nos pavimentos superiores e 3,11 metros no térreo, todos planejados para dar maior notoriedade, com destaque na parte térrea, por ser maior que as demais, onde também mostra o percurso que será feito pelos moradores ao observar o corte das escadas. Esse corte é da planta baixa, o corte transversal norte a sul. Agora, o corte longitudinal leste a oeste, que apresenta uma área mais ampla, apresentando um corte mais completo do edifício. Pode ser notado no corte a laje com 20 centímetros, com modelo protendido, escolhido com o objetivo de elevar a resistência das estruturas, além de trazer redução de vigas, pilares, consumo de aço, entre outros benefícios agregados. Sobre a cobertura, ela se apresenta com instalações de placas solares que influenciam em bons resultados na parte sustentável, quanto nas despesas de energia gerada pelo prédio. Elas se encontram ao lado mais próximo da fachada sul, próxima à caixa d'água. A caixa d'água ocupa 2 metros quadrados da área do prédio e ela se encontra em frente a uma abertura vazada. Essa abertura vazada na edificação é um detalhamento que faz uma abertura em frente ao espaço da escada do prédio, um charme. Falando agora das telhas, elas são feitas de fibrocimento que possuem baixo custo e boa eficácia, por ser leve e resistente, além de que serão usadas na cor branca, amenizando o impacto do calor. O telhado possui 12% de inclinação na parte externa do prédio, onde é a parte que compõe a fachada principal ao sul. Também contém 12 de inclinação, e entre as duas há uma calha. Vistas e materiais. A vista central do prédio é o vidro da escada, que se torna atrativo, podendo ser observado por quem percorre as extremidades e para os residentes do mesmo, tornando o percurso, que seria diário, menos cotidiano, menos monótono e cansativo. Devido a não ter elevador no prédio, essa abertura faz com que ele possa caminhar e observar o que acontece do lado de fora. A escolha dos materiais foi pensada e analisada com um padrão já existente no bairro, que foi usado o prédio madeira e vidro, nas varandas com cores claras e fachadas, como se observa na fachada principal sul. Também foi-se utilizado alumínio em algumas das esquadrias. Isso é algo que também chama a atenção da população que passa por ali, por ser algo inovador no bairro, que não se encontra em nenhum prédio das proximidades. As vigas de madeira nas formas verticais do prédio ajudam a manter essa elevação do prédio, ampliando. O uso da madeira também traz um olhar rústico que também faz uma quebra com o uso do vidro.
além de que a madeira tem um custo baixo e se torna maleável para o trabalho. Na parte térrea se observa uma porta com uso de vidro e madeira. Essa é a entrada principal do prédio. Ao lado dela se encontra a guarita, que foi feita toda de vidro, ela se encontra abaixo da escada. O uso do vidro é importante para que o profissional que vai estar ali trabalhando e vigiando o prédio possa visualizar o que há também do lado de fora do prédio, porém estando do lado de dentro protegido de chuva ou qualquer outro meio climático que venha a atrapalhar. Já na segunda fachada oeste não foi utilizada a parte madeira, apenas vidro, alumínio e também o metal no portão da garagem. A fachada possui uma parede com muros verdes e bancos com canteiros, que também foram usados na praça, além de ter mantido a cor branca, que transmite pouca incidência solar para o interior do prédio. Essa parede ou muro verde, além de trazer um lindo efeito visual, ajuda na decoração do ambiente e também traz inúmeras vantagens, como a menor propagação de ruído, isolamento térmico no ambiente, além de servirem como filtros de ar para a sua manutenção, que é fácil de manusear devido a ser plantas pequenas. A seguir, vou falar um pouco sobre a proposta e as ideias da praça pública. A praça foi pensada em atender às carências não só da vizinhança, como também do bairro. Apesar do bairro possuir algumas praças, elas não são suficientes para suprir as necessidades de todo o local. Assim, buscamos trazer um ambiente recreativo, interativo e de lazer para todos, além de garantir aspectos positivos para o bairro, para atrair pessoas que buscam por esse lazer e trazer maior segurança para a vizinhança. E também solucionar os problemas de iluminação precária existente em grande parte dele. A praça ela é considerada mista pelo uso de vegetação, com partes gramadas juntamente com partes calçadas do piso. Ela possui 3 entradas, uma entrada lateral esquerda, se dá pela rua projetada 47, uma entrada frontal ao sul, que dá pela rua principal João Tinelli, e uma entrada lateral direita pela rua João Juliani. O edifício familiar ele faz uma integração com a praça pela entrada lateral esquerda e a entrada frontal ao sul. O programa dos espaços da praça contém 3 áreas de permanência, cada uma com suas características, uma delas com área gramada, outra com deck de madeira e a outra com piso drenante da praça, que vamos falar à frente. Também possui uma área destinada a esportes, com academia popular e quadra esportiva, uma área de uso misto para eventos, para food truck, com um quiosque e mesas para alimentação. E o deck de madeira também possui um playground para crianças. Todas as imagens possuem vistas de cada entrada que se tem da praça. A primeira imagem, à direita, temos acesso à área de permanência gramada e a área de uso misto. Ao fundo podemos notar o quiosque e alguns mobiliários usados como mesa. A figura inferior direita é o acesso frontal à praça, que se dá pela rua João Tinelli, que é a rua principal. Nela podemos notar a área de uso misto, junto com o quiosque, e a fonte ao fundo, que fica na área de permanência gramada. Atrás da fonte, podemos ver um pouco da intervenção usada na praça, que será falado adiante, que a gente utilizou o grafite. E a figura à esquerda indica o acesso do lado esquerdo da praça pela rua projetada 47. Por ela pode-se ter acesso ao deck da praça e ao playground. A planta baixa da praça ela foi pensada com traçados semelhantes
aos traçados do prédio. Como foi visto acima, quando foi falado do prédio, vimos que ele possui linhas retas e horizontais. Na praça, decidimos utilizar também as linhas retas, porém em diagonal, para garantir um melhor posicionamento dos espaços. Acima, temos a academia popular, com a quadra esportiva. Ao lado da academia popular, temos a área de permanência com deck e o playground. Abaixo, a área de permanência ao centro da praça. E uma área de permanência ao lado, gramada, com assentos e uma fonte para garantir um melhor conforto e um aspecto positivo, uma aparência mais agradável para a praça. E embaixo, ao lado do prédio, temos a área de uso misto, com o quiosque, o pergolado, que é a estrutura de sombreamento, para proteger as mesas ao lado do quiosque. E temos outras mesas protegidas por árvores. A praça foi pensada para ser totalmente acessível, como visto na planta baixa. Se tem acesso das 3 ruas de entrada, uma rampa na calçada para cada entrada. Além disso, também a quadra esportiva, ela tem um desnível de 80 centímetros, que se tem acesso pela arquibancada e também por uma rampa criada para pessoas com dificuldade ou com deficiência física. O playground também tem um desnível de 38 centímetros, porém o restante da praça se mantém ao mesmo nível do solo, e o mobiliário também foi pensado para ser acessível a pessoas que têm deficiência, como cadeirantes, que precisam de mesas, como na área de permanência de uso misto. Aqui vemos a planta de vegetação do ambiente da praça, onde utilizamos árvores de variados tamanhos, de pequeno porte, com 5 metros de copa, de médio porte, com 7 metros de copa, e de grande porte, com 10 metros de copa. As árvores foram estrategicamente posicionadas para sombrear as áreas de maior permanência da praça, deixando também entrada de luz solar, que é muito importante. Também foi usado o uso de arbustos e canteiros, também estrategicamente posicionados para deixar o ambiente mais agradável para todo mundo que deseja permanecer no local. Ela também foi pensada para ser sustentável. Temos uma cobertura em cima da quadra, onde posicionamos placas solares para atender todo o uso de eletricidade que necessita a praça. Além disso, toda a parte pavimentada da praça, com exceção do deck de madeira e da quadra, possui piso drenante para possibilitar a passagem da água da chuva para o solo. A parte gramada da praça, ela dá acesso à quadra esportiva pela arquibancada e possui bicicletário, que foi projetado pensando também para poder ser usado como assento secundário. A área também possui bebedouros, como também em cada área da praça, há um bebedouro para uso público. A primeira imagem mostra uma vista de dentro do deck, que dá para ver o playground e também o uso do muro verde ao fundo do prédio, com canteiros e alguns mobiliários. Foi pensado também em uma proposta de intervenção pública na praça. Escolhemos o grafite como intervenção artística, que fica ao fundo do muro da academia e da quadra. Por ficar na área de esportes, logicamente esse grafite tem um tema esportivo. A imagem abaixo é uma representação de onde ficaria esse grafite. O corte nos ajuda a entender a proporção entre a relação da altura do prédio com a proporção da praça.
O prédio, como visto anteriormente, tem 15,3 metros de altura, enquanto as árvores de maior porte têm aproximadamente 10 metros e as de médio porte de 5 a 7 metros de altura. O corte também mostra o detalhamento que fizemos com brises inclinados na estrutura da quadra para proteger da luz solar os jogadores ou quem estiver utilizando a quadra nas posições leste e oeste. Aqui temos outro corte esquemático da praça, agora um corte longitudinal, também para entender essa relação de proporção da praça com o prédio. Também é possível ver a fonte ao fundo e a cobertura da quadra. O mobiliário que a gente pensou para nossa praça, ele atende a diversas demandas que a gente pôde pensar que poderia estar frequentando ali. Nesse primeiro banco, a gente tem um banco mais baixo, né? Ele é mais próximo da grama, que é onde ele vai ficar. Ele tem uma altura de 23,5 na parte superior, acabado. Ele foi pensado para a pessoa ter maior conforto. Ela vai, senta, consegue esticar as pernas na grama, não precisa necessariamente sentar na grama para poder estar no local. Então, ela tem esse maior conforto e tendo essa aproximação maior com essa parte gramada da nossa praça. No outro banco, a gente pensou nas pessoas que gostam de ficar conectadas. A gente colocou um banco com diversas tomadas na parte inferior, deixamos um recuo na tomada para poder ficar protegido de chuva. Esse transpasse também que tem da madeira ajuda a dar essa segurança para a pessoa que for frequentar ali. E esse acabamento em madeira, o nosso deck que a gente tem na nossa praça, nosso mobiliário sempre vai trazer essa semelhança, esse conjunto com o ambiente da praça. A parte em concreto, a gente pensou em branco para remeter à estrutura do prédio, que são em cores claras, o branco também. Temos essa jardineira aqui no centro, por dentro é feita uma impermeabilização para poder não ter nenhuma patologia posteriormente nessa estrutura. O nosso poste, a gente pensou nesse poste mais baixo, porque a nossa praça a gente colocou bastante vegetação. E com isso, se fosse pensado somente iluminação com postes altos, à noite poderia causar sombreamento, deixando uma praça muito insegura, que é o que a gente vê hoje que já possuem aqui no bairro Honório Fraga, que é aquela iluminação alta, com vegetação abaixo, né, dos pontos de luz, causando aquele sombreamento e dando uma insegurança para quem frequenta ali, causando até, como foi dito, a inutilização da praça por pessoas durante a noite. A nossa lixeira, a gente pensou nela com esse acabamento em eucalipto tratado, que é de fácil acesso, né? Fácil encontrar, uma manutenção mais fácil, mais barata, num verniz fosco, e uma chapa metálica na parte inferior para proteger contra água, chuva ou algum tipo de líquido que possa estar danificando, não deixando ela em contato diretamente com o solo. Esse banco ele é integrado com essa mesa, pode atender um número grande de pessoas, e nessa parte de trás a gente pensou justamente nesse tampo mais alto e sem nada aqui para poder atender as pessoas com deficiência. Um cadeirante pode chegar nessa mesa, sentar com o pessoal, com o grupo dele, e todo o acabamento do nosso mobiliário ele traz essa semelhança, igual já foi dito, com o deck da nossa praça e essa tonalidade mais clara que remete ao que temos no nosso prédio. Esse outro banco, esse mobiliário aqui, ele é para atender um número grande de pessoas e a gente buscou sempre trazer uma vegetação incorporada com esse mobiliário. A pessoa pode usar tanto nessa parte da frente
banco e mesa ou somente o banco na parte de trás. A mesma coisa acontece com esse daqui, são dois tipos de floreiras com essa integração de assento e banco no mesmo ambiente. Aqui no nosso quiosque, a gente pensou em usar um container, que ele foi dividido ao meio por uma parede. Vou mostrar mais o detalhamento depois. A gente pensou em colocar como o container ele é metálico, absorve muito calor, a gente pensou como uma cobertura verde aqui em cima, um telhado verde, para poder estar diminuindo a densidade do calor que é transmitida para dentro do ambiente. E esse sistema de sombreamento aqui para poder tirar o direcionamento, a luz direta do sol dessa parte frontal aqui, que é onde é feito o atendimento. Aqui é a planta baixa, a gente pode ver como é que foi dividido, aí foi incluído um balcão e uma pia com bancada para cada um e uma entrada individual. Aqui o tampo, ele serve tanto para poder fechar essa porta, essa janela que é feito o atendimento, e serve também para poder, como balcão, onde a pessoa vai poder chegar e se servir. O nosso sistema de sombreamento foi feito parecido com o que temos no container. Ele é feito na chave em metal branco, ele é posicionado em cima das mesas para poder tirar o contato direto do sol, a incidência direta do sol sobre o mobiliário, trazendo maior conforto à pessoa que possa frequentar aquele ambiente durante o dia.